Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. A paz do Senhor Jesus, pessoal que vai acompanhar aí a aula pelo Facebook. A paz do Senhor Jesus, quem vai acompanhar a aula pelo Instagram, pelo YouTube. Amém. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Meet, para Maria Oliveira, para o Francisco, para a Dona Maria de Lourdes, para a Poliana, para o Daniel. A paz do Senhor Jesus para o pessoal aí, amém, que vai acompanhar pelo áudio nos grupos de WhatsApp, amém. Poliana, você já acompanha a nossa aula, não acompanha? A paz do Senhor Jesus. Poliana? A paz. Você já acompanha, né? Ah, é a primeira vez? Eu pensei que você já acompanhava, que tem uma Poliana já que acompanha aqui com a gente, pensei que era você. Então, Poliana, é a sua primeira aula aqui com a gente, seja muito bem-vinda, tá? Amém, que Deus te abençoe imensamente e que Deus venha falar contigo, amém, por meio da palavra dele. Eu te convido a ficar até o final da aula de hoje para você ver como é que funciona, tá? Eu vou falar um pouquinho, explicar um pouquinho para você, antes da gente começar a aula, como é que a gente faz. A gente começa sempre com um louvor, que foi esse que você acabou de ouvir, tá? Depois a gente faz uma oração, depois da oração a gente entra com o capítulo do dia, tá? Eu vou fazer uma oração daqui a pouquinho e depois da oração a gente estuda o capítulo do dia. Como que a gente faz o estudo do capítulo do dia? Eu faço um resumo, um apanhado, pra gente entender qual o momento da história que a gente parou. Então, a gente tem uma compreensão do que vai ser dado ali naquele capítulo, né? E eu faço a leitura. Eu faço a leitura de versículo por versículo e vou explicando, tá? Eu faço a leitura do versículo e vou explicando. Eu uso a tradução da Bíblia de Jerusalém. E eu vou lendo segundo a Bíblia de Jerusalém e vou traduzindo, né, para uma linguagem mais fácil da gente entender, tá? Esse estudo, ele não segue a ordem que está na Bíblia. A ordem que está separado na Bíblia é por ordem de estilo literário, né? Então, os livros, a paz, Sofia. Então, os livros poéticos estão juntos, os livros proféticos estão juntos, os livros históricos estão juntos, né? Então a Bíblia, ela não separa por data, né, de acontecimento histórico, mas sim por temas, por tema literário, né, por estilo literário, tá? A gente não estuda dessa forma. Eu acho mais fácil a gente estudar seguindo a ordem cronológica, né? Então quando a gente chega ali no profeta Naum, no profeta Sofonias, no profeta Jeremias, no profeta Isaías, né, no profeta Miqueias, fica mais fácil da gente entender o que o profeta está falando quando a gente tem um conhecimento do contexto histórico da época dele, né? Então a gente estuda assim, tá? A gente vai estudando, a paz, Luciene, a gente vai estudando seguindo a sequência de acontecimento histórico, tá? A gente já terminou 18 livros da Bíblia. Hoje a gente vai estar no 19º livro pra gente finalizar. Qual é o 19º livro que a gente vai finalizar? É o livro de Isaías. Depois do livro de Isaías, a gente vai começar o livro de Jonas, vai ser o nosso 20º livro, tá? Mas a gente tá no nosso estudo, na verdade, no livro de Reis. A gente tá ali no 2º livro de Reis, no finalzinho já do 2º livro de Reis, perto já ali do cativeiro babilônico, tá uns 100 e poucos anos aí do cativeiro já, tá? Então a gente tá neste momento da história ali no 2º livro de Reis, quando já faz uns 10 anos que o Reino Norte foi levado pela Assíria, tá? Então a gente tá nesse momento da história ali, então a gente, nesse momento da história, a gente vê ali, né, muita coisa escrita por Isaías. Isaías deixou muita coisa escrita neste período da história, e o livro de Jonas, provavelmente a gente vai ver quando a gente começar o livro de Jonas, que se passa também durante esse período aí, né, pós-invasão do reino de Judá, tá? Então a gente vai ver isso daqui a pouquinho também, tá? A gente tá no 2º livro de Reis, na verdade, o nosso estudo. A gente vai concluir agora, vai seguir essa sequência do livro de Isaías, vamos para o livro de Jonas, vamos voltar para o livro de Reis. Então a gente vai falar sobre o reinado da paz, Adriano. A gente vai falar sobre o reinado ali de Manassés, né? A gente vai ver a morte de Ezequias. Por enquanto a gente ainda está no reinado de Ezequias, né? O Ezequias ainda está reinando lá no reino de Judá. Aí a gente vai então falar sobre a morte do rei Ezequias, vamos falar sobre Manassés, vamos falar sobre Amon, o filho de Manassés, e então a gente vai falar sobre Josias, o filho de Amon.
e então a gente vai começar a estudar ali os profetas Sofonias, Naum, profeta Jeremias, tá? Então a gente não tem uma ordem, você vai observar muito que a gente fica indo e vindo, indo e vindo. Daqui a pouco a gente tá no livro de Crônicas, daqui a pouco a gente vai pro livro de Jeremias, daqui a pouco a gente volta pro livro de Reis, tá? Porque o intuito é a gente estudar o contexto histórico, tá bom? Então, amém. Eu te convido a ficar até o final da aula de hoje, para você ver como é que funciona, tá bom? E eu tenho certeza que se você ficar até o final da aula de hoje, você vai gostar e vai voltar mais vezes, porque é impossível a gente não gostar, não amar a palavra de Deus, né? Que ela não nos toque verdadeiramente. Então eu te convido a ficar até o finalzinho da aula de hoje, para você ver como funciona, tá bom, Poliana? Amém. Seja muito bem-vinda, viu? Amém. A paz, Sofia. A Sofia já é de casa, né? A Sofia já acompanha aí com a gente, né, Sofia? Amém, seja muito bem-vinda, viu? Amém, Deus abençoe. Só confirmando, Sofia, você já acompanha, né? Que eu lembro do teu nome, Sofia. Faz um tempinho já que você não aparece aqui no Meet, aqui ao vivo, né? Com a gente aqui na aula ao vivo. Mas você acompanha, não acompanha, Sofia? Só para eu confirmar aqui, né? Não é a sua primeira aula com a gente, você já acompanha, não acompanha? Para você conseguir falar, Sofia, eu conseguir te ouvir, tem que apertar o microfoninho. Ou então dá para escrever também no chat aqui. Ou dá até para mandar aqui uma mãozinha, sabe? Acho que dá para mandar uma mãozinha aqui positiva. Eu acho que dá. Só para eu ter certeza. Eu acho que a Sofia não tá conseguindo, mas amém. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Facebook, né? A Luciene, o Adriano. Amém. A paz do Senhor Jesus. Gente, a gente vai falar sobre Isaías 46 agora, né? Eu vou orar, então eu vou lembrar vocês em qual momento da história que a gente tá bom? O que tá acontecendo aqui. Então a gente vai relembrar um pouquinho, eu vou falar, paz, Sofia, ela escreveu sim, amém, amém, ela já acompanha a gente, eu lembro desse nome, amém, glória a Deus. Então, vocês estão observando que desde o capítulo 40, faz tempo, você até participa das campanhas espirituais também, né? Se eu não me engano, quando a gente faz campanha espiritual, você participa também, glória a Deus, amém. Eu tô querendo fazer, tô me concentrando aí para fazer, não é uma campanha espiritual, eu tô querendo fazer, eu vou ver, Deus está trabalhando isso em mim ainda, para fazer um propósito de casais, né? Então eu queria fazer, mas era um propósito só de casais, né? Então eu Deus está colocando aí no meu coração isso, né? Para fazer aí, são várias atividades voltadas à Bíblia, né? Para aproximar o casal, né? Para gente ser um casal e ter um casamento segundo que a Bíblia, amém, segundo que a Bíblia quer que sejamos, né? Segundo que Deus quer que sejamos, né? Mas eu tô ainda trabalhando aí, Deus ainda tá trabalhando isso no meu coração para ver como que isso vai ser feito direitinho, né? Mas é diferente da campanha espiritual, né? A campanha espiritual, quando a gente faz jejum, né? Jejum de comida, jejum de bebida, jejum sexual, né? A gente faz um monte de jejum na campanha espiritual, né? E tem bastante filme, né? Voltado também ao entendimento espiritual e tal. Mas esse propósito tá no meu coração de casais já é diferente. Não vai ter jejum, né? Não é com jejum, mas vai ter estudos bíblicos, né? Filmes relacionados realmente ao matrimônio, né? Igual a gente tem a campanha, mas só que vai ser voltado ao matrimônio e atividades, né? Atividades ali para unir o casal. Mas amém. Eu vou deixar Deus trabalhando isso daí, né? Para eu ter certeza de como que é isso daí, como que vai ser isso daí, né? Para ter o cronograma aí, né? Pra gente fazer esse propósito aí de 15 dias, 20 dias aí, né? Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, eu vou orar agora então, tá? E a gente vai lembrar aí o que a gente tá estudando, né? Vamos lembrar aí o que tá acontecendo aí no reino de Judá, né? Para Isaías tá falando aí no capítulo 46 que ele vai falar. Era isso que eu tava falando, eu acabei esquecendo. Do capítulo 40... até agora, vocês têm observado que a minha introdução tem sido a mesma, tá? Então, do capítulo 40 até o capítulo 46, a introdução tem sido a mesma e, gente, vai continuar sendo a mesma, tá? Do capítulo 40 até o capítulo 66, que é o último capítulo do livro de Isaías, o contexto, né? A recapitulação que a gente vai fazer, o resumão que a gente vai fazer é sempre o mesmo, tá? Porque a fundamentação do que ele escreve do capítulo 40 até o capítulo 66 é a mesma. Então, vocês estão observando isso, né? Que toda vez antes da gente começar, desde o capítulo 40, toda vez antes da gente começar, eu tenho repetido a mesma coisa. E vai ser assim, tá, gente? Vai ser assim até o capítulo 66, eu vou ficar repetindo a mesma coisa, porque se passa dentro do mesmo contexto e tem o mesmo propósito.
propósito. Então eu vou continuar sempre repetindo até o capítulo 66 ali, tá bom? E também eu vou ficar repetindo a cada aula, porque às vezes tem alguém novo, né, que entra e pega essa recapitulação aí que vocês já conhecem de cor, tá? Mas aí a pessoa acaba pegando, tá? Igual hoje tem a Poliana, ela tem uma aluna aqui, que é a primeira aula dela, então ela já consegue acompanhar mais fácil, né? Ela já consegue entender melhor, tá bom? Então, amém. Eu vou orar agora e a gente vai começar o estudo do capítulo 46 aí do livro de Isaías, tá bom? Amém. Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia, Senhor. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia, Pai. Amém. Deus, purifica os meus lábios, purifica a minha boca para que eu possa falar ao teu respeito, para que eu possa propagar a tua verdade, Deus. Porque eu não sou digna, Pai, de levar a tua mensagem, Senhor, mas tu és aquele que purifica, Senhor, assim como o Senhor purificou a boca de Isaías. Purifica a minha boca, meu Deus, porque eu tenho temor a ti, eu quero propagar somente a tua mensagem de forma fidedigna, Deus. Então, em nome de Jesus, Senhor, me purifica e me usa. Amém. Que o Senhor me use, Pai, com ousadia, com intrepidez, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor derrame sobre mim, Pai, a tua vontade, o teu dom, Senhor, para que a tua palavra corra sem obstáculos e chegue a todos os povos, a todos os cantos, ultrapasse todas as fronteiras e barreiras, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Coloca no meu falar, Pai, falar irresistível ao teu respeito, Pai. Que o meu falar ao teu respeito seja apaixonante. Que todo aquele que me ouvir falar acerca de ti não resiste e se entregue, Senhor. Que essa pessoa venha te conhecer verdadeiramente, Pai. Que ela venha saborear da tua palavra. Deus, em nome de Jesus, convence todo aquele que aqui está. Pai, porque só tu podes convencer, só tua palavra nos convence. Então, em nome de Jesus, convence essa pessoa, Senhor. Amém. Oh Deus, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas fraquezas, a nossa iniquidade, a nossa transgressão. Porque a tua palavra diz, Deus, que o pensar já é pecado. O próprio Senhor Jesus um dia disse que o pensar já é pecado, o sentir é pecado. Deus, então nos purifica, Pai, nos lava da nossa imundície, nos limpa, nos torna, meu Deus, segundo aquilo que o Senhor nos criou para sermos. Oh Deus, estamos muito longe de onde o Senhor nos criou para ser, de onde o Senhor nos resgatou para estarmos. Estamos muito longe ainda, meu Deus, da figura que o Senhor quer que nós sejamos. Então nos ajuda, Deus, em nome de Jesus, nos lava, nos limpa, nos perdoa dos nossos pecados, das nossas fraquezas. A tua lei, o teu preceito, os teus mandamentos nos façam andar em retidão, Deus, porque se nós compreendermos quem tu és, ansiamos por contemplar toda a tua glória. Então nos ajuda, Senhor, nos ajuda nessa caminhada que é tão difícil, Deus. Ainda que queiramos ser aquilo que o Senhor nos chamou para ser, nós falhamos, Deus. Então nos ajuda, porque naquilo que nós falhamos, Senhor, o Senhor, meu Deus, é que nos ajuda, o Senhor é que nos potencializa, o Senhor é que nos levanta. Então, em nome de Jesus, nos transforma os nossos corações, transforma as nossas mentes, Deus. Oh Deus, faça o que for necessário para fazer com que sejamos aquilo que o Senhor nos chamou para ser, porque estamos aqui dispostos a isso, Senhor, a te servir. Nós confiamos em ti, nós confiamos nos teus desígnios, nós confiamos no teu governo. Não queremos ser os governadores das nossas próprias vidas, mas entregamos o governo, meu Deus, das nossas vidas em tuas mãos, Senhor. Não queremos servir a dois senhores, mas somente ti e nenhum outro, Deus. E por isso, neste momento, nós renunciamos a qualquer aliança que um dia fizemos com Satanás. Se algum dia demos alguma permissão a Satanás e ao mundo dele, neste momento, nós renunciamos, nós revogamos qualquer aliança que fizemos com ele, porque nós queremos servir somente a ti, Deus. Nós temos parte somente contigo, Senhor. Então, Deus, em nome de Jesus, vem e toma aquilo que é teu, Senhor. Vem e toma posse, meu Deus, do que nós já consagramos a ti. A tua palavra diz, Deus, que o justo santifica a tua casa. A tua palavra diz que o Senhor abençoa a casa daquele que é justo. E a tua palavra diz que nós somos feitos de justiça de Deus através de Cristo. E por isso somos considerados justos diante de ti, por causa de Cristo. O sangue de Cristo nos justificou. Então, Deus, em nome de Jesus, santifica a nossa casa.
Abençoa, Pai, a nossa família. Oh Deus, em nome de Jesus, tira daqui tudo que não vem de Ti. Oh Deus, que o Senhor reine nessa casa, que o Senhor reine nessa família, que o Senhor reine sobre nós, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Que a Tua vontade seja feita e não a nossa, porque nós temos prazer nela, Deus. Nós confiamos em Ti, nós confiamos nos Seus desígnios, nós sabemos que os Seus planos são maiores do que os nossos. Nós sabemos que tudo coopera para o nosso bem, até mesmo o mal. A Tua palavra diz isso. Que até o mal que aconteceu na vida de José cooperou para o bem dele. E é nisso que nós cremos, Deus. Até o mal que acontece em nossas vidas cooperará para o nosso bem. Porque nós somos justos diante dos Teus olhos através de Cristo. E o Senhor nos ama. O Senhor nos ama, Deus, e nós sabemos disso. E glória a Ti por isso, porque não merecemos, mas ainda assim sentimos que somos amados. Obrigada por não ter desistido de nós, Deus. Oh, Deus, perdoa. Perdoa todas as vezes que nós Te ofendemos de alguma forma. Todas as vezes que nós Te decepcionamos, Deus, nos perdoa. Nós não sabíamos o que fazíamos, Deus. Oh, nos perdoa, Pai, pelo tempo que nós perdemos, meu Deus, com coisas que não eram de Ti. Ai, Deus, nos perdoa por todo o tempo perdido, oh Senhor. Agora nós queremos recuperar todo esse tempo, Senhor. Nós queremos mergulhar em Ti. Nós queremos conhecer cada vez mais sobre Ti, sobre a Tua palavra. Nós somos sedentos de Ti. Nós somos insaciáveis, Deus. Assim como Moisés era, que quanto mais ele falava contigo, quanto mais ele conhecia de Ti, ai, aquele homem era insaciável de Ti. Ele queria contemplar cada vez mais a Tua glória, Te conhecer cada vez mais. E assim sejamos nós, em nome de Jesus. Nós queremos, Deus, Te conhecer ainda mais. Nós queremos Te experimentar ainda mais. Nós queremos ter cada vez mais intimidade contigo, Senhor. Amém. Então vem e se apresenta a cada um de nós. Vem e se mostra, Deus. Vem e preencha as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Nos faça ter uma experiência íntima contigo, Deus, porque nós somos como Jó. Nós não queremos conhecer a Ti pelo que os outros dizem, mas nós queremos Te conhecer, meu Deus, pela experiência que nós temos contigo. Então vem, Deus, e nos permita experimentar de Ti. Oh Deus, que venhamos a experimentar da Tua benignidade por todos os dias das nossas vidas, Deus. Que o Senhor venha nos ensinar a contar os nossos dias, para que os nossos dias bons sejam maiores do que os dias maus. Para que venhamos, meu Deus, a andar nessa terra, Pai, em nome de Jesus, com sabedoria. Amém. A Tua palavra diz, Deus, que todo aquele que clamar a Ti orando e pedindo por sabedoria a receberá. Então, em nome de Jesus, nós pedimos, Deus, nos conceda da Tua sabedoria, Pai. Nos dê sabedoria para entendermos a Tua palavra. Nos dê sabedoria, Pai, para compreendermos mais de Ti. Nos dê sabedoria, Pai, para Te buscarmos. Nos dê sabedoria, Senhor, para Te agradarmos. Nos dê sabedoria para evangelizarmos. Nos dê sabedoria para pregar tudo aquilo que nós estamos aprendendo. Nos dê sabedoria para andar em retidão, segundo a Tua vontade e cumprindo a Tua palavra. Nos dê sabedoria para sermos a Bíblia viva que as pessoas lerão. Nos dê sabedoria, Deus, para ser Cristo nessa terra. Em nome de Jesus, Senhor, amém. Nos conceda da Tua sabedoria, Pai, amém. Oh Deus, em nome de Jesus, se existe alguém aqui que renasceu em Santo Espírito, essa pessoa está com a casa dela vazia, Deus, nós oramos e pedimos em nome de Jesus que essa pessoa receba o Espírito Santo de Deus, porque a Tua palavra diz que todo aquele que orar pedindo o Espírito Santo o receberá. Então, em nome de Jesus, Senhor, entender que carregamos a responsabilidade do nome do Senhor, recebemos o nome dessa família e temos responsabilidade para com ele. Então, em nome de Jesus, Senhor, nos ensina a Te honrar nessa terra. Oh Deus, nos ajuda, nos conduza com mansidão. Estica a Tua paciência para conosco, porque nós precisamos dela, Pai. Não se ire facilmente conosco, Deus. Oh Senhor, não, que a Sua paciência seja alongada, porque nós precisamos dela, Senhor, porque nós temos a cabeça dura. Nós somos falhos, Senhor, mas o Senhor é perfeito, o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. E glória a Ti por isso, Deus.
Então nos conduza com mansidão. Fala aos nossos ouvidos, Deus, palavras bondosas. Oh Deus, em nome de Jesus, fale conosco com mansidão. Nos guie e nos conduza pelas suas águas tranquilas, Senhor. Oh Deus, nós não queremos que outro venha conosco, mas nós queremos que o próprio Deus nos acompanhe, assim como Moisés um dia disse. Não queremos ser guiados por nenhum outro. Jesus, Pai, nos conduza, não passemos pelo vale da sombra da morte. Nós não temeremos nada, porque Tu estás conosco, Deus. A quem nós temeríamos se o Senhor, meu Deus, é que é por nós, é quem está conosco. O Senhor é o nosso escudo. O Senhor, meu Deus, é quem sempre nos socorre. Obrigada por isso, Deus. Obrigada por esse amor tão grandioso que nos salva todos os dias. Obrigada, Deus, por nos trazer a vida todo dia, o desejo de viver. Obrigada por nos trazer alegria todos os dias. Oh, Deus, cura as nossas almas, porque só Tu podes, Deus. Só Tu podes, meu Deus, entrar no mais profundo do nosso ser e curar, meu Deus, as feridas mais profundas que temos. Então, Deus, em nome de Jesus, nos cura, Deus. Nos cura, Senhor, nos ensina a perdoar. Nos ensina, Deus, em nome de Jesus, a sermos como o Senhor. Amém. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor derrame sobre cada um de nós das Tuas bênçãos. Porque a Tua palavra diz que em Cristo nós somos herdeiros das mesmas bênçãos, um dia prometidas e dadas a Abraão. Nós somos herdeiros das mesmas promessas, das mesmas bênçãos. Através de Cristo nós somos descendentes de Abraão. O Senhor um dia disse isso, Deus, pela Tua palavra. Então, Senhor, se lembra disso, Pai, em nome de Jesus. Para que o Senhor, meu Deus, nos conceda, segundo aquilo que o Senhor mesmo falou, nos abençoando e cumprindo sobre cada um de nós as promessas que o Senhor um dia fez a Abraão. Porque o Senhor, meu Deus, é aquele que defende o Teu servo com um braço forte. O Senhor é aquele que faz tudo pelo Teu povo. Oh Deus, a Tua palavra diz que o Senhor jamais se esquecerá de nós. Ainda que neste mundo a nossa mãe se esqueça, nosso pai, aquele que nós mais amamos aqui, se esqueça da gente. A Tua palavra diz que o Senhor jamais se esquecerá. A Tua palavra diz que o Senhor jamais ignorará um coração quebrantado. A Tua palavra diz que o Senhor ouvirá atentamente a oração do Teu servo e terá prazer em atendê-la. Em nome de Jesus, Senhor. A Tua palavra diz que tudo aquilo que nós pedirmos nos será dado, porque o Senhor tem prazer em conceder o que o Teu Filho pede. A Tua palavra diz que, por causa de Cristo, nós temos direito às mesmas coisas que Cristo tem direito. O Senhor nos vê como Cristo. A Tua palavra diz isso. O Senhor não nos vê mais como nós somos. O Senhor não nos vê mais como uma mulher, um homem, branco, negro. O Senhor nos vê como Cristo. O Senhor não nos diferencia. A Tua palavra diz que nós todos temos o valor de Cristo para Ti. Se lembra disso, Deus. Para que o Senhor desvie de cada um de nós a Tua ira e nos conceda, Pai, da Tua misericórdia. Nos olhe com mansidão, nos olhe com benignidade e nos conceda segundo a Tua bondade e benignidade, para que possamos desfrutar do bem dessa terra. Porque, Deus, nós cremos que as Tuas bênçãos são para ser desfrutadas ainda nessa terra também. Então, Deus, oh Deus, alivia o nosso fardo, adoça as nossas vidas, cura as nossas almas, nos ajuda, Deus, porque estamos fracos e cansados, mas a Tua palavra diz que o Senhor é aquele que fortalece o Teu povo e os torna imbatíveis.
e os faz voar mais alto do que uma águia. Os faz correr mais rápido do que o cavalo mais veloz. O Senhor é aquele que dá força para que nós andemos e não cansemos. Glória a Ti por isso, porque o Senhor dá força ao cansado. E assim como Paulo disse, na minha fraqueza, eis que eu sou forte, porque eu clamo a Deus e Ele me fortalece. Então eu me revigoro. Então já não mais me preocupo, porque tudo aquilo que me angustiava antes, eu entreguei a Ti, Deus. E eu confio em Ti e espero a Tua providência. Porque a Tua palavra diz que todo aquele que espera em Ti jamais é frustrado. A Tua palavra diz, meu Deus, que o Senhor é incrível. E glória a Ti por isso, Deus. Nós descansamos debaixo das Tuas asas, porque aí nós estamos seguros. E nós esperamos a Tua providência, porque nós sabemos que ela virá. Porque o Senhor jamais decepciona. Deus, que o Senhor nos livre de todo mal. Que o Senhor nos proteja, Pai, de cada ataque do maligno. Que não venhamos a ser confundidos pelas setas de Satanás. Mas que o Senhor venha nos dar sabedoria para compreender a Tua verdade e sermos libertos através dela. Que o Senhor nos dê a provisão de cada dia, que nada nos falte, que o Senhor supra todas as nossas necessidades, Deus. Em o nome de Jesus, Senhor, amém. Que venhamos a diminuir e que o Senhor cresça, que o Senhor nos use, sem medidas, com ousadia, para o Teu reino. Porque nós temos prazer nisso, Deus. Nós temos prazer em sermos usados por Ti, Pai. Amém. Oh Deus, a Tua palavra diz que a mesma disposição que nós temos para com o mundo, nós devemos ter para Ti. A mesma disposição que um dia nós tivemos para o mundo, nós devemos ter para Ti. Então nos perdoa, Deus. Nos perdoa todas as vezes que nós fomos ouvir a Tua palavra e nos cansamos. Nos fatigamos e olhamos o relógio e achamos que estava demorando muito. Todas as vezes que nós tivemos pressa, querendo que o Senhor falasse mais rápido, nos perdoa, Deus. Querer acelerar a Tua voz, querer acelerar a Tua palavra, a Tua pregação, nos perdoa. Nós não sabíamos o que fazíamos, Deus, nos perdoa. Amém. Que venhamos a ser como aquele povo que ouvia Paulo. Paulo pregava por mais de 6 horas. E aquele povo ouvia atentamente cada palavra. Que assim sejamos nós, Deus. Que não venhamos a nos cansar de Te ouvir. Que não venhamos a nos cansar de ouvir a Tua voz, a Tua mensagem, a Tua palavra. Mas que venhamos a depositar em Ti, oferecer a Ti, a mesma disposição que um dia nós oferecemos para o mundo. Amém, Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, amém, amém. A paz do Senhor Jesus, Daniela, seja bem-vinda, amém. Daniela, eu acho que é a primeira aula que você acompanha com a gente, né? Seja muito bem-vinda, tá? Eu te convido a ficar até o final da aula de hoje para você ver como é que funciona. Amém, seja muito bem-vinda, viu? Eu te convido a ficar até o finalzinho da aula de hoje pra você ver como funciona. Eu acabei de explicar, né, pra Poliana, a Poliana já até saiu, ela nem tá aqui, mas eu te convido a ficar até o final da aula de hoje pra você ver como que funciona, tá bom? Amém. Eu vou começar agora fazendo um resumão do contexto que a gente tá aqui, tá bom? Pra você ter uma noção, a gente começa agora com um resumão de qual momento histórico a gente tá. A gente estuda pelo contexto histórico, tá? Então eu não sigo a ordem que tá na Bíblia, porque é uma ordem de estilo literário. Então a gente segue a sequência de acontecimento histórico. Agora o nosso estudo se passa no segundo livro de Reis. Então agora a gente está no nosso estudo no segundo livro de Reis. Esse é o nosso livro base, o segundo livro de Reis. A gente está ali no segundo livro de Reis, no finalzinho do segundo livro de Reis, ali no final do reinado de Ezequias. A gente está ali lá por volta acho que 2 anos, mais ou menos, assim, depois que Ezequias recebeu o tempo extra dele de vida ali por Deus. A gente tá nesse período histórico, tá? Faz uns 10 anos ali que Samaria
foi levada pela Assíria. A gente está neste momento da história. Neste momento da história, então, surge uma mensagem muito importante de Isaías, que é do capítulo 40 até o capítulo 66 de Isaías. Então, por isso que agora a gente está no livro de Isaías. A gente vai finalizar o livro de Isaías, e então a gente vai começar o livro de Jonas, que também se passa nesse período histórico aí, após a invasão de Senaqueribe ali no reino de Judá. Aí a gente começa o livro de Jonas, tá? Então depois a gente volta para o livro de Reis, vamos ver a morte de Ezequias, vamos ver o reinado de Manassés, reinado de Amon e então reinado de Josias, e a gente vai passar para os livros de Sofonias, Naum e Jeremias, tá? Então a gente vai seguindo a sequência histórica. Tá? Então, o contexto histórico é Daniel, vamos estudar Daniel. O contexto histórico é Esdras, vamos estudar Esdras, tá? Então, a gente vai seguindo o contexto histórico. Seja muito bem-vinda e eu te convido a ficar até o final da aula de hoje para você ver como funciona, tá bom? No início de cada aula eu faço um resumão, tá? Do momento que a gente está vivendo ali na história, tá? E eu vou fazer agora, amém? Gente, então agora a gente vai estudar Isaías 46, tá? Vamos lembrar o que está acontecendo aqui na história? Faz uns 10 anos que o Reino Norte foi levado, a gente lembra, né? Então, faz uns 10 anos que Samaria foi levada pela Assíria, e então a gente lembra que Senaqueribe foi invadir as terras ali de Judá. A gente lembra que Judá, ele havia realmente caído diante de Deus, ele não estava mais cumprindo a lei de Deus. Judá começou a ser muito cruel. A gente lembra que era irmão roubando de irmão, filho não respeitava pai, pai prejudicava filho, né? O mal estava dentro das próprias casas, inclusive, e eles começaram a adulterar balanças. O profeta já não queria mais profetizar, só profetizava se pagassem. O sacerdote não queria mais ensinar a lei de Deus, só ensinava se pagassem ele, né? Era esse nível de corrupção que estava o reino de Judá. Fora que eles estavam adorando ainda ídolos também, né? Então era dentro desse contexto que eles estavam quando Deus ali, né, usa a Síria para disciplinar o reino de Judá. Então a gente lembra que quando a Síria foi usada para disciplinar o reino de Judá, realmente o rei Senaqueribe invadiu as terras de Judá e conseguiu conquistar. Ele vinha com um poderio enorme, conseguiu conquistar 46 cidades, a gente viu, né, no prisma de Taylor. Ele conquistou 46 cidades, conquistou mais aldeias, conquistou mais vilarejos, conquistou bastante terra ali. Então a gente lembra que durante esse período, né, começou ali, né, uma pregação mais intensa de Isaías, de Miqueias ali, para que esse povo se arrependesse dos seus pecados e se voltasse a Deus e confiasse em Deus, que de Deus viria a salvação com relação ao império da Assíria, né? E tava difícil desse povo crer, a gente lembra, a gente estudou, tava muito difícil desse povo crer que Deus ia salvar eles. E realmente, olhando pela lógica humana, a gente era impossível. Uma cidadezinha pequena como Jerusalém venceu um império, né? Era o império da Assíria que estava vindo, e a cidadezinha de Jerusalém, como que eles iam vencer a Assíria? Era algo humanamente impossível. E eles estavam tendo uma certa dificuldade de acreditar que Deus faria isso. E Deus ainda falou, eu vou fazer ainda e sem a ajuda de vocês. Para vocês verem que eu sou Deus, eu vou fazer sozinho. Eu vou vencer a Síria aí sozinho e vocês não vão levantar uma espada, né? Então a gente lembra que estava nesse contexto. Então a gente lembra que o livro de Jeremias fala que Miqueias pregou. Nesse momento da história, Miqueias veio, pregou claramente ali para o povo, né, de uma forma dura e clara, e então o povo creu na pregação de Miqueias. A Bíblia diz que o povo creu na pregação de Miqueias e mudou, e se converteu, e começaram a crer em Deus. A gente lembra que eles começaram a crer que Deus ia salvar eles de alguma forma, alguma coisa Deus ia fazer, né? E realmente Deus fez, a gente lembra, né? A gente lembra que começou ali o cerco em Jerusalém, né? O império da Assíria chegou, o exército da Assíria chegou, começou o cerco ali em Jerusalém, mas não deu nem tempo de se erguer uma flecha contra Jerusalém, nada, como Deus havia dito que não ia acontecer, eles foram embora. A gente lembra que Deus matou 180 e poucos mil, se eu não me engano, 185 mil soldados assírios, Deus matou, né? Sem Jerusalém abrir as portas sem ninguém fazer nada. Deus matou 185 mil soldados. E então, Senaqueribe fugiu. A gente lembra que Senaqueribe pegou o restante do exército e fugiram, foram-se embora lá para Nínive, para a Síria. E nunca mais voltaram. E lá ficaram, tá? Então, a gente lembra que isso aconteceu, essa grande vitória aconteceu. Nesse mesmo período histórico, o que foi que aconteceu? Ezequias ficou doente, a gente lembra.
E a doença que Ezequias teve era uma doença mortal. Todo mundo sabia que ele ia morrer com essa doença, inclusive ele, era uma doença de morte. E então o profeta Isaías vem falar com ele, a gente lembra, e o profeta Isaías fala, ó, Ezequias, é o seguinte, Deus me mandou falar contigo que é chegada a tua hora, então você tem que preparar a tua casa que você vai morrer. A gente lembra que Ezequias então se humilhou diante de Deus, começou a chorar, começou a implorar, e então Deus mandou Isaías voltar, e Isaías fala para Ezequias, olha, Deus ouviu tua oração, Deus viu tua humilhação e resolveu te dar mais 15 anos de vida. Ele falou que tá bom, então ele não vai te matar não agora com essa doença, ele vai te dar mais 15 anos de vida aí para você viver. E isso aconteceu, a gente lembra. Depois disso, Ezequias começou a ganhar fama. O reino de Judá começou a criar fama, né? Jerusalém começou a criar fama. Por quê? Era extraordinário. Peraí, como assim? Várias nações grandes, fortes, a Filístia, né? Dentre outras tantas, né? O Egito vai cair para a Síria, né? E dentre tantas nações fortes, não conseguiram resistir à Síria. Foram levadas pela Síria. Como que Jerusalém resistiu? Então o povo ficou abismado, falou, não, eu tenho que conhecer Jerusalém, que cidade é essa que resiste ao Império da Síria? Ninguém consegue resistir ao Império da Síria, eles conseguiram, eu tenho que conhecer essa cidade. Então o povo começou a ir lá para Jerusalém, para conhecer o rei de Jerusalém e para conhecer o Deus de Jerusalém. Então nisso os povos iam lá e era costume, né, dessa época, quando você ia, você levava presentes para a cidade e para o rei. Riquezas, né? Você levava ouro, prata, a gente lembra da rainha de Sabá lá, né? Com Salomão. Então você levava ouros, pratas, né? Riquezas, né? Incensos, né? Bálsamos, levava um monte de coisa ali. E começaram a levar para Ezequias. E Ezequias começou a enriquecer. Judá, Jerusalém começou a enriquecer. A gente lembra que nesse tempo, Senaqueribe não devolveu as terras que ele invadiu, tá? Então as 46 terras lá e as aldeias menores continuaram com a Síria. Mas Jerusalém estava livre. Né? Então a gente lembra que dentro desse contexto, dentro desse momento da história, recebendo visita de vários reis, visitas de várias nações, recebendo muito dinheiro, muito presente, Ezequias começou a se sentir. A gente lembra que Ezequias começou a se achar muito. Então Ezequias começou a ficar soberbo. E Deus percebeu isso. Aí a Bíblia diz que Deus percebeu que o coração dele começou a ficar muito orgulhoso. E Deus então quis testar Ezequias. Aí a Bíblia diz que Deus permitiu que viessem mensageiros babilônicos até o palácio. E esses mensageiros viriam para saber o que aconteceu. Que milagre é esse que você foi curado? Que milagre é esse que você venceu a Síria? A Síria foi embora e fugiu de você. Que milagre aconteceu? Por quê? Que foi que fez isso acontecer? Né? E Deus, sabendo disso, Deus falou, é a hora. Eu vou experimentar o coração de Ezequias. Eu vou ver se Ezequias realmente me glorifica. Eu vou ver se Ezequias realmente reconhece que fui eu que fiz tudo isso. Eu vou ver se Ezequias realmente me ama acima de tudo. E vai dar para mim a glória. Então Deus fez o quê? Quando os babilônicos chegaram, a gente lembra, Deus se afastou de Ezequias para não influenciá-lo, né? Eu até expliquei isso na época, o que significa se afastar de Ezequias. Não é que Deus abandonou Ezequias, né? Igual Saul, quem do espírito ruim, né? Não, Deus se afastou para que ele decidisse, para que Deus não influenciasse, né? Deus não viria no ouvido de Ezequias, fala de mim, né? E influenciar o coração de Ezequias. Deus não queria isso. Deus queria saber o que havia verdadeiramente no coração de Ezequias. Então Deus se afastou e deixou Ezequias agir sozinho. E então, neste momento, Ezequias começou a depositar toda a glória, todo o sucesso, né, da cura dele, da empreitada contra a Síria, as riquezas. Ele começou a querer mostrar que Jerusalém era forte para os babilônicos. Então ele começou a mostrar todo o ouro, toda a riqueza, toda a prata que tinha lá em Jerusalém. Querendo dizer que eles são fortes pelo ouro, pela prata, pela riqueza. É um reino muito forte. Vocês acham que a gente é um reininho fraco? Não, é um reino muito forte. E então Ezequias não passou no teste. E a gente lembra que Isaías então chega e fala para Ezequias, Ezequias, é o seguinte, porque você mostrou tudo que tinha em Jerusalém, tudo de riqueza que tinha em Jerusalém, tudo de ouro, de prata que tinha em Jerusalém para os babilônicos, por causa disso Deus diz agora que haverá um dia onde vocês vão ser levados prisioneiros para a Babilônia.
E a Babilônia virá e pegará toda a riqueza de vocês, tudo, e destruirá tudo. Não sobrará pedra sobre pedra, tudo vai ser destruído aqui. E a gente lembra que quando Ezequias ouviu isso, Ezequias falou, ah, tá bom, não é no meu tempo mesmo, são meus filhos, meus netos que vão viver isso, não é no meu tempo de vida, então tá tudo certo. E foi assim que Ezequias reagiu, né? A gente lembra. Então, a gente vai ver isso quando a gente voltar lá para o livro de Reis, que vai demorar um tempo ainda para Ezequias se arrepender. Mas a Bíblia diz que ele se arrepende e muda, tá? Mas vai demorar ainda um tempo. Ele ainda passa um tempo aí sem se arrepender, ainda no orgulho dele, tá? Então, dentro deste contexto, é que Isaías começa a pregar a partir do capítulo 40. Então, no capítulo 40, surge a necessidade de Isaías falar já não mais com o povo que estava na época de Ezequias, mas sim com o povo que estará lá na Babilônia, no cativeiro. Então, a partir do capítulo 40, Isaías já não fala mais com o povo da época dele. Isaías fala com o povo da época de Daniel. E é isso que começa a acontecer a partir do capítulo 40, tá? Então, a partir do capítulo 40, começa a vir uma mensagem para aquele povo que vai estar na Babilônia, no cativeiro, para dizer o seguinte: não se esqueçam do Deus de vocês. Porque lá na Babilônia a gente vai ver que existem vários deuses lá, né? E realmente podia ser que eles acabassem adorando os deuses babilônicos, assim como eles fizeram lá no Egito, que eles adoravam os deuses egípcios, né? Quando eles foram escravos lá. Então, surge essa necessidade de Isaías começar a pregar sobre isso. Isaías começa a ser usado por Deus e falar sobre isso. Falar, olha, é o seguinte, vocês se lembrem que só há um Deus, o Deus de Israel, o Deus que libertou vocês do Egito. Nenhum outro Deus fez nada por vocês, né? Então, Deus, do capítulo 40 em diante, começa a vir com uma série de exposições para provar que ele é Deus. Porque a questão é essa, Deus, a partir do capítulo 40, Deus chama os outros deuses para julgamento também, os ídolos, Deus chama os ídolos para julgamento, e fala, ó, é o seguinte, eu sou Deus por causa disso, 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 disso. Agora vocês me falem porque vocês são deuses, né? E começa a ter esse embate, tá? Só que o que acontece? Deus mesmo diz, ó, vocês nada falam, vocês não dizem nada, vocês são só estátuas, vocês são só madeira. Vocês são só ouro, vocês são só prata, vocês são só um objeto, vocês não falam nada. Mas eu falo. E eu falo ao ponto de um povo já ter me ouvido lá no Monte Sinai, né? Me ouviram minha voz ali pura, né? Quando Moisés intermediava ali, né? E Deus começa a falar sobre isso, tá? Então, a partir do capítulo 40, vem um esforço de Deus de falar com o povo que vai estar na Babilônia. Então, Deus começa a vir falando com aquele povo da Babilônia de que não se esqueceu deles. Então Deus fala, olha, haverá um tempo em que eu vou resgatar vocês da Babilônia. Eu vou levantar uma pessoa para resgatar vocês daí. Mas não se lembrem das coisas que eu já fiz. Não fiquem se lembrando como foi que eu resgatei vocês lá do Egito. Não fiquem se lembrando que eu abri mar e não sei o quê. Não, dessa vez eu vou fazer algo novo. Vou fazer algo diferente, que eu nunca fiz antes. Para vocês verem que eu sou Deus. E eu mudo minhas táticas, eu faço coisas diferentes também. Então, dessa vez, eu vou libertar vocês de dentro da Babilônia. Da própria Babilônia vai sair a ordem para vocês voltarem para Jerusalém e reconstruírem o meu templo e reconstruírem Jerusalém. E Deus começa a falar isso, a gente lembra, tá? Então, a partir do capítulo 40, Deus começa a provar que ele é Deus, tá? Então Deus chama os outros deuses, entre aspas, né? Deus chama os ídolos para julgamento e Deus fala, ó, eu vou apresentar as minhas razões do porquê que eu sou Deus e vocês apresentem as suas porque vocês são deuses. E eles nada falam. Então, nada acontece com relação a eles, tá? E a gente lembra que Deus vem falando desde o capítulo 40. E qual que é a justificativa de Deus para dizer que ele é Deus? Deus fala, ó, o seguinte, tudo que eu falei já se cumpriu. Todas as coisas que eu disse já se cumpriu. Mas agora, para provar que eu sou Deus, eu vou falar coisas que estão ainda mais distantes de acontecer. Então agora, no tempo de Isaías, no tempo da Assíria, eu vou falar sobre coisas que vão acontecer na queda da Babilônia. Gente, Deus está falando sobre coisas de 200 anos depois. E Deus fala realmente nesse intuito de provar que ele é Deus, porque ele está prevendo coisas muito futuras. Então, não bastava Deus falar isso, porque Deus vem vindo falando isso, né? E Deus ainda fala, não, eu vou provar mais ainda que eu sou Deus. Não bastava só eu falar o que vai acontecer. Eu vou falar quem é que eu vou usar. É Ciro,
o nome desse rei vai ser Ciro. E realmente, Ciro, o rei persa, o grande, né, é que vai ser usado ali por Deus, realmente, historicamente, é ele que foi o chamado. E Deus fala isso, não, quem vou usar é Ciro. E tudo isso é para quê? Para ele provar que é Deus. É essa questão, do capítulo 40 em diante, Deus está querendo provar que ele é Deus. E ele está querendo provar que os ídolos não são nada. Então, como é que ele faz isso? Ele faz ele falando sobre coisas que vão acontecer. Então, ele diz, ó, essas coisas que eu tô falando agora são coisas muito distantes. E quando acontecerem, vocês vão ver que eu sou Deus. Porque eu tô falando de coisas que são muito futuras. Não tem como ninguém saber, ninguém adivinhar esse tipo de coisa. É muito longe, 200 anos. Aí então, já parece algo absurdo aqui, né? Ele começar a falar de Ciro e tal, a gente lembra. Não bastasse isso, Deus então vai ainda além. Depois do capítulo 48, 49 ali, Deus começa a falar de Jesus. Deus começa a falar sobre a vinda de Jesus. Então Deus fala ainda mais. Ele vai vir, vocês vão rejeitar. Quando ele vier, quando o Messias que eu estou prometendo vier, vocês vão rejeitar ele. E ele vai sofrer pelo pecado de vocês. Ele vai ser tido como pobre, coitado, como humilhado. E Deus começa a falar tudo isso. Não bastava ele falar sobre 200 anos depois. Ele fala sobre mais tempo ainda depois, falando sobre Jesus, tá? E então, não bastava ele falar sobre Jesus, sobre a vinda de Jesus e sobre como vai ser, né? Que Jesus vai ser rejeitado e Jesus vai ser crucificado e tal. Não bastava Deus falar sobre isso. Deus vai além. Deus fala, mas também eu vou falar agora sobre a volta de Jesus. Porque Deus vai morrer, ressuscitar, então ele volta. E ele volta, então, para impor o reino dele. Para que o reino dele seja executado. Que será um reino de paz e de justiça. Então ele vai viver o reino dele de paz e de justiça por algum tempo nessa terra. Mas depois ele vai pegar o povo dele e levar para uma terra melhor que ele preparou para o povo dele. E Deus começa a falar tudo isso, gente, do capítulo 40 em diante. Voltou. Mas lembra qual que é a questão aqui? É que Deus está querendo provar que ele é Deus, tá? Então a questão é essa, Deus está provando que ele é Deus, tá? Então do capítulo 40 em diante, Deus está provando que ele é Deus e Deus está querendo provar que esses ídolos que são fabricados não são nada. Então Deus vai e chama esses deuses, esses ídolos para se defenderem. Eles não se defendem. Então Deus fala o seguinte, já que esses ídolos não se defendem, então venham as pessoas que os adoram defender eles. E eles também não têm nada a dizer. Entende? Então é nesse sentido que fica aqui, tá? Mas Deus, a gente lembra, Deus tá falando o quê? Primeiro que ele tá falando com esse povo de Ezequias aqui, porque ele tá provando que ele é Deus, falando de coisas muito futuras. Segundo aqui, que ele tá falando com o povo da Babilônia. Pro povo da Babilônia não se deixar levar, porque o Deus deles se lembrou deles e vai salvar eles. Vai resgatar eles e já chamou Ciro para fazer isso, tá? Então, dentro desse contexto onde Deus começa a falar sobre Ciro, que Ciro vai vir, o rei da Pérsia, vai vir, vai conquistar ali a Babilônia e ele vai de dentro da Babilônia, né, fazer com que o povo retorne para Jerusalém, reconstrua o templo e reconstrua Jerusalém. Dentro desse contexto é que surge o capítulo 46, tá? A gente lembra que realmente isso vai acontecer. Ciro vai virar rei. Ciro, rei da Pérsia, vai dominar a Babilônia, e então ele vai lançar um decreto, a gente lembra ali na época de Daniel, vai lançar um decreto ali, tá, autorizando os judeus a voltarem para Jerusalém para reconstruir o templo e para reconstruir os muros e a cidade de Jerusalém, tá? Então isso realmente se cumpre, e é esse o intuito de Deus, de falar sobre coisas que vão se cumprir e coisas muito distantes. Então porque Deus sempre tem falado sobre coisas que já aconteceram, né? E é essa questão, Deus falou, não, eu não quero mais falar sobre as coisas que eu fiz. Eu não quero mais falar sobre como eu libertei vocês do Egito. Eu não quero mais falar com vocês sobre os milagres que eu fiz na época de Josué. Eu não quero mais falar com vocês sobre os milagres que eu fiz na época de Moisés. Eu quero falar sobre algo novo. E eu vou falar sobre algo novo e vocês vão ver que eu sou Deus. Eu vou falar sobre algo novo e algo distante, algo extraordinário que vai acontecer. Então ele começa nesse intuito, tá? Então ele fala sobre algo distante, que é eles serem libertos da Babilônia. Gente, isso parecia ser algo impossível, eu já falei, né? A Babilônia não era ninguém nessa época. Quem é que dominava essa época? O Império Assírio. E inclusive a Babilônia era vassala da Síria. Então a Babilônia era subjugada pela Síria. A Babilônia não era ninguém. Tá? Então vai demorar até que a Babilônia seja alguém. Só com o pai de Nabucodonosor lá é que a Babilônia realmente vai ser tomada pelos caldeus, vai criar uma força potente ali e vai dominar o império da Assíria, ele vai ser dominando as nações. Mas, gente, é muito longe aqui. E esse é o intuito de Deus, né? Falar sobre coisas futuras para provar que ele é Deus. Então ele vem e fala... Voltou.
Ele tá falando sobre a Babilônia, que ainda nem tá bem longe ainda da Babilônia, né, chegar. Então ele fala sobre a Babilônia, fala sobre Ciro, ainda dá o nome, ele fala, não, ainda chama ele pelo nome, é Ciro. O cara que vocês estão esperando que vai soltar vocês aí, vai mandar vocês de volta lá para Jerusalém para reconstruir o templo, o nome dele é Ciro, guardem isso daí. E Deus fala isso, gente, uau! Quando a gente foi estudar sobre Ciro, nos documentos arqueológicos, né, ali da Pérsia, tudo, diz que realmente o livro de Isaías foi mostrado para Ciro. Diz que Ciro leu isso daí. E ele leu e viu que ele ia ser o homem que daria a ordem para eles voltarem. Então ele deu. Que extraordinário, né? A gente vai ver isso mais pra frente. E é isso, Deus fala, não, eu chamo ele até pelo nome, o nome dele é Ciro. Ele é o rei que vai surgir e vai destruir a Babilônia, chamado Ciro. E ele é que vai fazer vocês voltarem. Então Ciro vendo que se cumpre o caramba, realmente, meu nome é Ciro, eu destruí a Babilônia. Então eu tenho que fazer isso daqui também, porque Deus tinha previsto que eu tenho que fazer isso daqui, então eu vou fazer, né? Nesse sentido, que extraordinário, né? Então, não bastasse Deus falar sobre isso. Já é extraordinário Deus falar sobre isso, que estava tão longe de acontecer. Deus vai falar sobre Jesus. Então, Deus não vai falar só sobre o nascimento de Jesus, sobre a vinda de Jesus. Deus ainda vai dar detalhes de que ele vai ser rejeitado, de que ele vai ser tido como um pobre coitado, né? E Deus vai dar todos esses detalhes de como foi a recepção de Jesus aqui. E além disso, Deus ainda dá esses detalhes da segunda vinda, né, de Jesus, tá? Então é nesse sentido que a gente está indo. Agora a gente vai para o versículo 1 de Isaías 46. Diz assim: Bel caiu por terra, Nebo ficou prostrado. Eles foram colocados nas costas de animais selvagens e das bestas de cargas. Eles são um peso enorme para os animais cansados, né? Então, quem é Bel? Quem é Nebo? São dois deuses da Babilônia. Dois deuses fortes da Babilônia, tá? Então, esses dois deuses são adorados na Babilônia, tá? Então, esses dois deuses, o que está dizendo aqui? Eles vão ser destruídos. Eles vão perder todo o poder dele. Eles vão ser prostrados, vão cair por terra. E eles vão ser, esses dois deuses da Babilônia, colocados nas costas de animais de carga. E vão ser levados para um determinado lugar. É isso que está dizendo aqui. E para esses animais que estão levando essas imagens desses deuses, isso vai ser um peso muito grande. Isso é um peso desnecessário. É nesse sentido que está dizendo aqui. Sobre o que está sendo falado, né? Está sendo falado sobre a conquista da Babilônia aqui. E que os deuses, né, esses deuses da Babilônia aqui, vão ser pegos na hora da conquista, né? E vão ser levados nas costas dos animais para a capital do império que conquistou a Babilônia, que vai ser a Pérsia, tá? Isso era muito comum, né? Então, por exemplo, a gente lembra que isso aconteceu. Quando o Império da Assíria dominou Samaria, quando o Império da Assíria dominou o Reino Norte, ele levou os bezerros de ouro. Porque eles levavam, quando eles dominavam uma nação, eles pegavam o Deus daquela nação e levavam no sentido de ter dominado o Deus também. Então eles levavam o Deus daquela nação e colocavam o Deus daquela nação, aquela imagem, aquela coisa ali que eles achavam, eles colocavam subjugados pelo Deus deles, entendeu? Então aqui o Deus deles estava grandão e os outros deuses eles colocavam tudo aqui embaixo como se estivessem adorando o Deus deles. Era muito comum eles fazerem esse tipo de coisa. E é essa imagem que Deus está desenhando aqui, que os deuses da Babilônia vão ser pegos, a Babilônia vai cair, né? A Babilônia vai ser conquistada por outra nação, que eu já falei que isso parecia tão impossível de acontecer, porque a Babilônia, como eu falei, é uma ilha, né? A Babilônia, que a cidade inteira era entendida como uma cidade impossível de ser conquistada, impossível de ser invadida, né? Então a gente lembra que em torno da Babilônia é cheio de rios. Como você vai invadir uma cidade com todo o canto dela, toda a muralha, todo lugar ali de esquina dela tem um rio, né? Ela é rodeada de rio, né? Ela é uma ilha, é toda rodeada de rio ali. Como que você vai conquistar essa cidade? Então parecia algo impossível conquistar a Babilônia, né? Mas eu já expliquei como é que o Ciro vai fazer isso, né? A gente vai ver mais pra frente. Mas ela era assim. Então, ela vai ser conquistada, a Pérsia vem, Ciro vem, conquista a Babilônia e ele faz o que era comum nessa época? Pega os deuses da Babilônia, tá? Então ele pega as imagens dos deuses da Babilônia, que são Bel e Nebo, é isso que tá demonstrando aqui, falando aqui, e ele vai fazer o quê? Vai colocar essas imagens nas costas dos bois, nas costas dos touros, entendeu? Nas costas dos animais.
para os animais levarem para onde? Para a capital da Pérsia, tá? Então era isso que acontecia, como eu dei o exemplo de Samaria. E é isso que Deus está descrevendo aqui. Mas para os animais que estão levando, é um peso muito grande. E os animais já estão tão cansados para levar um peso desnecessário nesse sentido. Eles estão levando à toa aquilo. Então no versículo 2 diz: todos juntos ficaram prostrados, caíram por terra. Já não conseguem salvar o seu fardo. Eles mesmos foram conduzidos ao cativeiro. Está dizendo aqui que todos os deuses da Babilônia foram destruídos, foram derrotados. E eles não conseguem salvar a si mesmos. Eles não conseguem salvar a eles mesmos. Tanto é que eles também foram levados prisioneiros. E como que vocês querem confiar nisso? Vocês falam que isso é Deus. Eles não salvam nem a eles mesmos e vocês acham que eles vão salvar vocês? Né? A gente lembra que Deus está vindo nesse embate para falar: eu sou Deus e só eu sou Deus. Não existe nenhum outro Deus além de mim. Não há nenhum outro que salve além de mim. Só eu salvo. Nenhum outro nem se salva, não faz nada. Só eu salvo. A salvação só vem de mim. Né? E é nesse sentido que Deus continua falando, tá? Para mostrar para esse povo que eles não são deuses. Tanto é que eles também estão sendo levados prisioneiros. Eles não conseguiram nem salvar eles mesmos. Então, no versículo 3, Deus diz: me ouçam, casa de Jacó. Me ouçam vocês, povo que ainda sobrou da casa de Israel. A gente lembra que eles estão falando com quem? Isaías, com o povo que vai estar lá na Babilônia. Com Daniel e aquele povo, né? Vocês, a quem eu cuidei desde o seio da mãe de vocês, a quem eu tenho cuidado desde o berço de vocês. Eu digo mais: quando vocês envelhecerem, quando vocês estiverem cheios de cabelos brancos, eu vou continuar cuidando de vocês. Que lindo, né? Tá falando. Fui eu quem criei vocês. E sou eu que conduzo vocês. Sou eu quem carrego vocês. E sou eu quem salvo vocês. Quem vocês encontram que seja semelhante a mim? Quem pode se igualar a mim? A quem vocês podem me comparar? Quem vocês podem dizer que é parecido comigo? Aí no versículo 6 Deus diz: existe um povo, existem pessoas que pegam o ouro que tem e pesam na balança o pouco ouro que tem e contratam um empregado, contratam uma pessoa para daquele pouco ouro que ela tinha fazer um Deus. Então ela vai e se ajoelha e se dobra diante desse Deus e o adora. Aí em seguida põe-se sobre os seus ombros e carrega-o. Então ela vai, depois de se dobrar e se ajoelhar diante daquele Deus tão frágil, ela pega aquele Deus que não tem vontade própria, não tem perna para andar, não sabe se mover sozinho. Ela pega e leva aquele Deus para um determinado lugar e coloca ele ali. E ali ele fica, sem se mover. Não consegue fazer mais nada. Por mais que alguém chame ele, ele não responde. E nem da tribulação dele mesmo, ele não se salva. Se vier um terremoto, ele cai e quebra. Nem a ele mesmo ele não salva. Lembrem-se disso, diz no versículo 8. Lembrem-se disso, povo de Israel, e sejam homens. Caiam em si mesmos, seus infiéis. Porque vocês têm adorado isso daí. Então no versículo 9 Deus diz: lembrem-se das coisas que já aconteceram há muito tempo. Porque eu sou Deus e não há um outro Deus além de mim. Sim, eu sou Deus e não existe ninguém que seja igual a mim.
Desde o início eu anunciei para vocês o futuro. Desde tempos antigos, muito antigos, eu já anunciei aquilo que ainda não aconteceu. E eu digo, o que eu falo se realiza. O meu propósito vai ser realizado. E eu hei de fazer aquilo que me dá prazer. Versículo 11, então, vem falando, que lindo, vem falando sobre Jesus. E eu digo para vocês que eu estou chamando lá do Oriente uma ave de rapina. Eu estou chamando de uma terra muito distante o homem que eu escolhi. Eu estou falando. E eu vou fazer. Eu planejei. E eu vou executar. Uau! Tá falando sobre Ciro, que a gente lembra que realmente Ciro vem da onde? Do Oriente, e ele vai realmente soltar esse povo. Mas a gente lembra que nos capítulos 48 e pouco, vai começar a falar sobre Jesus claramente, muito claro, né? Então, mas aqui já tá apontando sobre Jesus também. Tá apontando claramente sobre Jesus. Que Deus está chamando lá do Oriente uma ave de rapina, né? Da terra distante, aquele que vai salvar esse povo. E ele começa a falar sobre Jesus, depois ele vai indo mais para longe ainda falar sobre Jesus. Então no versículo 12 diz: me deem ouvidos, ouçam o que eu digo. Vocês que têm um coração muito teimoso, vocês que estão muito longe da minha justiça. Escutem isso. A minha justiça, ela está perto. Ela não está longe, não. A minha salvação não vai demorar a chegar. E eu vou estabelecer em Sião a salvação. É de lá que vem a salvação. E então, quando a minha salvação vier, aí sim, eu vou dar para Israel a minha glória. Uau! Tá falando sobre Jesus, né? Deus não vai dar a glória dele quando a salvação vier por causa de Ciro. Não, tanto é que depois eles vão, né? Vai ficar ruim para eles ainda, né? A situação não vai ficar boa, não. Né? Então, quando é, né, que a glória de Deus é dada a Israel? Em Cristo. Né? Em Cristo. E aí está apontando aqui, está apontando para Cristo, falando sobre Cristo. Está falando que a salvação vai vir de Sião. Você vê que aqui ele fala claramente sobre Cristo, que ele não está falando que a salvação vai vir da Babilônia nem da Pérsia, porque a gente lembra que Ciro vem da Pérsia, né? Então não, ele está falando a salvação vem de Sião. Eu digo para vocês, a salvação vai vir de Sião. E depois que a salvação vier, aí sim, eu vou dar a minha glória para Israel. Amém, gente? Então a gente termina a nossa aula aqui hoje, viu? Então amanhã a gente vai falar sobre o capítulo 47 aí, com a graça de Deus, viu? Amém. Daniela, eu espero que você tenha gostado da aula, viu? Amém. Espero que você tenha gostado e eu espero que você volte aí mais vezes, tá bom? Ai, muito obrigada. Eu gostei sim. Amém. Glória a Deus. Que bom. Deus te abençoe, viu? Amém. Seja muito bem-vinda. E amém. Que você volte aí. Amanhã a gente vai ter aula com a graça de Deus. Tá bom, muito obrigada. Amém, amém. Gente, alguém tem alguma dúvida? Eu, antes de desligar a aula, a gente sempre conversa aqui para ver se alguém tem alguma dúvida. Alguém tem alguma dúvida?